Olá, meus queridos alunos da Faculdade do Pantanal, aqui é o professor Diego e hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre como diferenciar as imagens seccionais, principalmente tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tá? Vamos fixar os conceitos de janelamento e de ponderações. Janelamento na tomografia, ponderações T1, T2 e flare na ressonância magnética, tá? Então vamos lá. Primeira característica que eu procuro em uma imagem seccional é o osso. O osso na imagem, ele é denso, ele é branco, ele é hiperatenuante. Se ele for hiperatenuante, independente da janela que essa imagem se determina, eu estou diante de uma tomografia computadorizada. Então aqui eu tenho duas imagens, tá? Que correspondem ao plano de corte axial, porém em duas janelas diferentes. Aqui eu tenho uma janela óssea e aqui eu tenho uma janela de partes moles, ou parênquima ou encéfalo, tá? Então eu vou aqui correr essas imagens, ó, certo? No sentido caldo cranial, de baixo para cima, tá? E aqui eu vou identificar o osso. Na janela de partes moles, ele está branco. Na janela óssea, ele também continua branco. Então, independente da janela que eu estiver, eu estou diante de uma tomografia. Se o osso estiver branco, tomografia. Tá bom? Olha lá, aqui é a base do crânio, osso esfenoide, e ele continua branco. Qual que é a principal diferença entre a janela de partes moles e a janela óssea? A janela óssea, eu consigo determinar duas estruturas importantes do osso, que é o quê? A região cortical, que é a região mais densa, e a região medular, que é a região mais central, que é a região que tem medula óssea amarela, então ela é hipodensa, ela é mais escura. Mas eu consigo diferenciar essas duas partes. Olha aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó. Olha lá. Eu consigo diferenciar. Na janela de partes moles ou de parênquima, essa diferenciação não é possível, tá? E na janela de parte óssea, janela óssea, eu não visualizo muito bem o parênquima, tá bom? Isso é importante ressaltar que até em outros planos, por exemplo, olha lá, no plano multiplanar também continua na mesma característica, tá bom? Então, se o osso é branco, eu estou diante de uma tomografia computadorizada, certo? Agora aqui, ó, vou colocar aqui essa imagem, olha só. E aí eu vou pegar aqui da base do crânio, no sentido caldo cranial, olha lá, certo? Então, essa imagem aqui, o osso não é branco. Olha só, onde é que está o osso aqui, ó? O osso é essa estrutura mais escura, tá? Então, é a estrutura mais escura. O que está brilhando aqui é o tecido subcutâneo, é gordura, tá? Então, se o osso não é branco, eu estou diante de uma ressonância magnética, tá bom? Olha aqui, ó. Olha a base do crânio, ó. Como é que tá escuro, tá? Então isso aqui é tudo osso. Osso. Então é uma imagem de ressonância magnética. Agora eu preciso diferenciar uma imagem de ressonância magnética, T1, T2 ou flare, tá? Então vamos lá. Substância branca se apresenta branca. Como é que eu diferencio? Essa é a substância branca, essa é a substância cinzenta. A substância cinzenta é mais cortical, a substância branca é subcortical. Então, se a substância branca se apresenta branca, eu estou diante de uma imagem em T1. Substância branca é branca, substância cinzenta é cinza. É T1, tá? O critério é esse. Então, eu estou diante de uma imagem, uma ponderação em T1 ou ponderação anatômica, sequência anatômica. Substância branca é branca.
somente a ponderação T1 dentre as ponderações T1, T2 e flare, substância branca é branca. Agora, se a substância branca, vou até colocar aqui duas imagens, se a substância branca não for branca, olha só, se a substância branca não for branca, cadê a substância branca? Essa substância mais subcortical, tá? Então nessas duas imagens aqui, ó, se a substância branca não for branca, eu estou diante de uma imagem, que pode ser T2 ou pode ser flare, certo? Como eu diferencio as duas imagens? Olha lá, substância branca, ela é mais escura, substância cinzenta é mais clara, substância branca é mais escura, substância cinzenta é mais clara. Então, T2 ou flare. Como é que eu diferencio se eu estou diante de uma T2 aqui, ou se eu estou diante de um flare aqui? Ou se eu estou diante de uma imagem T2, ou se eu estou diante de uma imagem flare? Lembra, flare é atenuação do líquor. Então, eu vou procurar onde tem líquor. Olha só. Então, o ventrículo lateral aqui é cheio de líquor. Então, se o líquor está brilhando, eu estou diante de uma T2. Se o líquor ele está em hipossinal, ou seja, ele não está brilhando, o sinal do líquor foi saturado, eu estou diante de uma imagem em flare. Por quê? Flare significa Fluid Attenuation Inversion Recovery. Ou seja, sinal de inversão de recuperação que apaga o sinal do líquor. Então, se apagou o sinal do líquor, aí o líquor fica escuro. Tá? Então, T2, líquor brilha. Substância branca não é branca, é cinza, o líquor brilha. T2, flare, substância branca também não é branca, porque só é branca em T1. Porém, o líquor ele está saturado. O líquor não brilha, o líquor se apresenta em hipossinal. Então assim a gente acaba diferenciando as três principais ponderações, tá? Vou colocar aqui só para fixar o conteúdo, T1, T2 e flare. Olha lá. Olha lá. Então eu tenho aqui T1, substância branca é branca, certo? T2 e flare, substância branca é sempre mais escura. Olha lá, substância branca é mais escura, se apresenta em hipossinal, certo? Agora, como é que eu diferencio T2 de flare? T2, o líquor brilha, o líquor se apresenta em hipersinal, enquanto a ponderação em flare, você restringe, você apaga, você satura o sinal do líquor. Beleza, pessoal? Era isso aí. Obrigado e até a próxima.